Ok, agora sim. Então vamos pegar uma transformação linear que vai ser o operador. O que é um operador, né? Então vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Seja, vamos colocar um T, por exemplo, uma transformação T. Um operador linear, se você lembra, é uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo. Então, vou colocar como exemplo uma matriz simples, tá? Vou colocar uma matriz que vai de R2 em R2, tá? Uma transformação linear que vai de R2 em R2. Que vai de R2, ok? Em R2, tá? Ok. Dado por... Vamos colocar um exemplo bem simples, tá? Digamos, T de XY igual a... Vamos pensar. Vou colocar aqui 2x mais y, vírgula, x mais y. Tá bom? Já. Ok. Que sejam as bases vou colocar que sejam vírgula as bases agora vou colocar a base canônica, tá? E outra base também. Então vamos chamar de alfa a base canônica. Tá? Qual é a base canônica? Qual é a base canônica de R2? Vai ser tranquila, né? 1,0, 0,1. Agora, colocamos a base beta, outra base, claro, igual. Tá, vamos pensar agora. Uma base. Ok, deixa eu pegar aqui ferramentas. Ó, digamos assim, outra base de R2, tá? Vamos pensar 1,1 e menos 1, opa, menos 1, 1, aí está. Então, encontre T na base canônica, que você vai achar muito fácil, né? Isso vai servir para lembrar de novo. Okay. Esse é muito fácil de calcular, porque tanto em cima e embaixo são as bases canônicas, tá? Pronto. Ok. Ok. Encontrei isso. Agora, para calcular algo parecido agora, Ctrl V, colocar beta. Para esse aqui, use a identidade. Essa identidade. Deixa eu copiar da aula anterior. Essa identidade. Opa. Isso. Ponto. Ok. Tá bom?
Bom, então, vamos lá. Vamos resolver o problema, tá? A única coisa que eu quero aqui, por enquanto, é encontrar a transformação T de B de beta em beta, usando essa formulinha. E, claro, eu quero esse aqui também. Tá? O exemplo está feito de propósito, tem uma intenção muito interessante. Eu vou passar a explicar aos poucos o que eu pretendo, tá bom? Então, vou colocar aqui solução. Ok. O que a gente pretende, tá? Ok. Vou escrever assim, como esse aqui, vocês veem muito bem, é a base canônica. É a base canônica. Então, agora, por favor, vocês vão me ajudar a dizer como é a matriz T, esse aqui. É igual. Essa vai ser uma matriz de ordem, olha, como aqui é 2 e aqui é 2, então vai ser quadrada de ordem 2 por 2, né? Então, vou colocar 2 por 2. Ok. Agora, por favor, vocês que estão bem atenados agora, é hora da sua participação, me digam o que eu vou escrever nessa primeira linha. Quais são os elementos da primeira linha? Quais são os elementos da primeira linha? Isso não é difícil de fazer, isso é mais fácil, né? Por quê? Né? Podem escrever. Mariana diz que é 1 e 0. Danilo diz que é Danilo Guerra, né? 2 e 1. Isabel diz que 1 e 0. E aí? Vamos, coloca. Tiago diz 1 e 0. Thales também diz que 1 e 0. E aí? O que vocês acham? É por maioria que a gente decide? Bom, como eu calculo esse aqui, para vocês não esquecerem nunca, tá? Na verdade, tem que fazer uma série de passos, né? Esse aqui, primeiro, talvez teria que ter sido assim, né? Eu escrevo T na base esse aqui, e calculo, e escrevo como combinação dos elementos dessa mesma base, ok? Mas veja, como aqui é base canônica, em cima e embaixo, essa é base canônica em cima e embaixo, sai mais direto. Por quê? Eu vou escrever aqui, tá? Simplesmente vão ser os coeficientes daqui. 2 e 1. Por quê? Isso somente acontece com a base canônica, tá? Bom, daqui a pouco, se quiser, se não entendeu ainda, eu vou reforçar. E aqui, na segunda linha, vou ter o quê? Na segunda linha, vou ter o quê? Que números vai entrar aqui na segunda linha? Quais são os números que vão entrar aqui? O que vocês acham? Ana diz 1, 1. Thales diz 1, 1. Mariana diz 1, 1. É isso mesmo, tá? 1, 1 mesmo, tá? Isso por quê? Isso porque aqui em cima e embaixo se trata da base canônica. E se você ainda tem probleminha com isso, eu vou dar uma breve explicada aqui. Bem, como que a gente fazia, né? A gente fazia assim, não vai ficar gravado isso aqui, mas eu escrevi a base aqui, que nesse caso 1, 0, tá bom? E quanto vale T de 1, 0? Bom, T de 1, 0, se você substituir aqui, vai dar, bom, T de 1, 0. Olha, aqui 1 e aqui 0, então 2, e aqui, x vale 1 e y vale 0, então aqui 1, tá bom? Bom, e ainda vou continuar. Agora tem que calcular T de 0 a 1, né? É isso que a gente sempre fazia, tá? 0. Esse é um método tradicional e eu garantido. Mas só que quando se trata de base canônica, isso fica fácil. Quanto dá T de 0, 1? Quanto é T de 0, 1? Então, x vale 0, x 0. Então, aqui dá 1 e 1. Então, dá 1 e 1. Certo? Vou colocar aqui, já que estou fazendo, vou colocar aqui, lembre. Lembre. Tá? E outra coisa, aqui, ok, já escrevi T na base alfa, né? Agora, já encontrei quanto vale. Agora, tenho que escrever isto como combinação, olha, T na base alfa em cima,
Agora tem que escrever como combinação dos elementos da base que está embaixo. Alfa também. Então, tenho que escrever isso como combinação de... Se eu coloco A, B, da base canônica, nesse caso. 1, 0, ó. E aqui, 0, 1. Né? Esse é o procedimento normal, tradicional. Né? E aqui embaixo também seria parecido. Aqui seria A, B, C, D. E aí teria que resolver o sistema e tal, né? E aqui é fácil saber quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C, quanto vale D. Quanto vale A? Quanto vale A? Nesse caso, tem como responder vocês? Alguém? Aqui vale 2. Correto, Avner, Mariana, Ana Lima, né? Ricardo. Vale 2. E aqui B vale quanto? 1. É, exatamente. Porque se você colocar 2 aqui, vai dar 2 vezes 1, vai dar 2, mais 1. B, aqui seria 1. Tá? É fácil. Simplesmente esses números que estão aqui, eles entram aqui. A e B. E aqui embaixo, C vai valer 1 também. Aqui vai valer 1 e D vai valer 1 também. Tá bom? Então, nesse caso é fácil. Bom, na verdade eu teria que ter montado um sisteminha, mas o sistema sai imediato, né? Então, por isso que eu não fiz. Opa! Ok? Ok. Lembre que quando se trata da base canônica, as contas são mais fáceis, né? As contas são mais fáceis. Ok. Ok? Então, por isso que eu não preciso fazer toda essa conta. Eu posso já colocar direito. E veja só. Deu o quê? 2, 1. Esse 2, 1 é que está aqui, tá? Esse 1, 1 é os que estão aqui, tá? E se você percebe, sempre vai dar esses coeficientes que estão aqui. 2, 1, e aqui nesse caso 1, 1 também, né? Tá bom? Ok, isso foi para lembrar, tá? Ok, ainda não terminamos, né? Okay. Tá, já sei. Então, esse aqui foi simples. Agora, calculemos esse aqui. Como calculo isso aqui? É a matriz de mudança da base beta para a base alfa. E aqui você vai perceber uma coisa maravilhosa, muito legal. Ok. Como se calcula isso aqui? Agora você segue o mesmo procedimento aqui, né? Mas essa é a matriz de mudança de base. Escreva a base beta. Deixa eu colocar aqui, destacando. Primeira base beta. Aqui escreva os elementos da base beta, tá? Os elementos da base beta são esses aqui. Esses dois. Tá, o tratamento é parecido, né? Igualzinho, só... Veja, pega os elementos da base beta. Ok? Ok? E aqui, tenho que escrever isso como combinação dos elementos da base alfa. Né? Olha, base beta para base alfa. Ok? Então, eu tenho que pegar os elementos da base beta. Aqui, em teoria, eu deveria ter colocado I, né? E aqui deveria ter colocado I. Só que I de 1, 1 vai dar de novo 1, 1, 1, tá? Por isso que nem coloco esse aqui, tá bom? Ok? Não preciso colocar I de 1, 1, porque vai dar sempre 1, 1, 1, tá? E agora tenho que escrever isso como combinação dos elementos da base alfa, que no nosso caso a base canônica. Olha, isso vai ajudar demais, tá? Então, vou colocar A. Bom, aí eu acho que você nem vai... Também, essa parte também vai ser fácil. Mais B é 0, 1. Certo? E aí você vai dizer, professor, isso aqui está óbvio, professor, né? Vamos ver. Vou copiar aqui, para facilitar a minha vida aqui. Ok. A, B, C, D. Agora uma pergunta, olha, aqui está. Como calcula a matriz da função I, ou a matriz de mudança de base, da base beta, ok, beta,
aqui está beta, esses são os elementos da base beta, para a base alfa, aqui alfa, aqui está alfa, que nesse caso é a base canônica, tá? Quanto vale A, quanto vale B, quanto vale C, quanto vale D? Camila pergunta, não precisa jogar na fórmula igual que o anterior? Você está referindo igual que esse aqui, né, Camila? Igual que esse aqui? É isso, Camila? Você está falando isso? Sim, sim, Camila, precisaria. Só que nesse caso particular, como eu tinha falado, comentado, se você colocar I, isso vai dar a mesma coisa, né? Vai dar somente isso. Quanto vale I de 1? Vale 1. Quanto vale I de menos 1? Vai dar menos 1. Tá? Por isso que essa parte aqui eu não coloquei. Mas eu vou colocar aqui, já que você perguntou, mas isso aqui vai se repetir, tá? Porque é a identidade, tá? Tá bom? Tá bom, Camila? Teria que ser feito desse jeito. Só que... Peraí. Você está querendo colocar 2x mais 2y? Ah, não. Porque aqui diz, eu pedi calcular I. Olha aqui. I, matriz I. Não é matriz T. Não é matriz T. Perdão, não é função T, não é transformação T. Não é a transformação T. É a transformação I. Aqui, ó. Tá bom, Camila? Tá? Ok? Porque, olha, calculei T de alfa, é ok? Ok. Já calculei esse pedacinho aqui. Foi fácil. Agora, eu quero calcular esse carinha aqui. Depois vou calcular esse aqui. Tá bom? Estou nesse passo agora. Estou querendo calcular isso. Aqui tem I. Então, vou calcular com I. Aqui. Ok? Tá bom? Ok. Agora, por favor, me responda. Quanto vale A? Aí, B, C, D. Thales já respondeu. A vale 1, B vale 1, C vale menos 1 e D vale 1. Está correto, porque como esse aqui desse lado é a base canônica, então A tem que ser necessariamente 1, B 1, C vale menos 1 e D vale 1. Está corretíssimo. Então esse aqui vem muito fácil mesmo, tá? E olha, então você aprendeu uma coisa legal aqui. Presta atenção, tá? Presta atenção. Você está aprendendo uma coisa muito importante aqui. Quando aqui embaixo for a base canônica, e aqui não importa qualquer coisa eu tenho aqui, isso, tá? Funciona com qualquer transformação, tá? Isso ajuda demais nas contas, tá? Uma vez que você tem isso, transformar isso na base canônica, transformar isso como combinação dos elementos da base canônica, fica muito simples, direto, tá? E na verdade, olha, e nesse caso fica uma coisa bem legal. Deixa eu escrever aqui agora, vou escrever. Deixa eu colocar aqui. Isso. Então, nós vamos ter o seguinte. Aqui vamos ter a nossa matriz, né? Matriz de ordem 2 por 2, também. Ok, veja o que vamos ter. Vamos ter esse 1, que corresponde a esse 1 por causa desse, né? Esse 1 por causa desse também. Então, esse 1, vai aqui, 1, 1. E aqui, menos 1, que por causa desse. Esse 1 foi por causa desse. Então, menos 1, 1. Notem o que está acontecendo, tá? Essa matriz I, quando se trata da matriz I, uma matriz de mudança de base, da base beta para a base alfa, ok? A base beta era essa aqui, esta e essa. Quando você vai transformar na base canônica, basta colocar esses vetores, veja, 1, basta colocar os vetores em forma de coluna. Olha, menos 1, 1, colocar em forma de coluna. Basta fazer isso, ok? Basta isso mesmo, não precisa mais. Basta colocá-los em forma de coluna e você já ganha a matriz de mudança de base, da base beta para a base alfa. Basta colocar os elementos da base beta. Esse aqui é o primeiro elemento da base beta. Esse aqui é o segundo elemento da base beta. Ok? Então fica muito fácil. Agora, o único trabalho que vamos ter agora
seria calcular a matriz de mudança da base alfa para a base beta. Tá? E como que eu faço? Bom, eu poderia fazer desse jeito, fazendo essa conta aqui, tá? Posso fazer, tá? Se você quiser, faça. Se puder, faça, tá? Mas eu vou tentar usar agora outra formulinha, tá? Esse aqui, vou destacar, ele é por uma fórmula que a gente já viu, presta atenção, por uma fórmula que a gente viu, perdão, é esta. Opa. Esses dois não são iguais, perdão. Oh, desculpa, esse eu vou te copiar. Isso. Esses dois não são iguais. Falta uma coisa, tá? Eu vou colocar isso aqui e vou calcular a inversa dela, tá? Isso. Essa é a fórmula. Tá bom? Então, teria que calcular a inversa desse aqui, tá? E vamos ver quanto dá a inversa. Eu vou fazer a conta aqui. Claro que aqui estou aproveitando do computador para calcular a inversa, né? Aí está. Mas a gente pode fazer essas contas. Vocês sabem calcular a matriz inversa, tá? E quem é esse cara aqui? É a inversa desse aqui, tá? Se quiser, vou colocar assim. A menos 1, né? Ok. Aí. Aí está. Então, esse aqui é fácil de calcular. É a inversa da matriz que você calculou anteriormente, tá? Veja, matriz de mudança de base, da base alfa para beta, é a inversa da matriz de beta para alfa. Inversa de beta para alfa. Inversa dela. Tá? Isso estava escrito no termo anterior, na aula passada. Então, agora é simples, tá? Ok. Então, calcular isso aqui vai ser simplesmente agora multiplicar. Deixa eu destacar. Ok. Isso aqui vai ser igual. Agora aqui. Essa matriz aqui, que é essa. Cadê? Isso. Vezes essa matriz T de alfa para alfa. Cadê você? Opa. Cadê? Aí. Isso. Vezes. Então, vezes a matriz T de beta para alfa. Beta para alfa está aqui. Tá? Eu estou usando simplesmente essa formulinha, tá? Eu podia ter calculado direito essa matriz, tá? De T de beta para beta, tá? Olha. Aqui está T de beta para beta. Eu podia ter calculado fazendo esse tipo de conta aqui, tá? Podia ter calculado, tá? Mas o que eu queria mostrar é que também tem, usando a formulinha, também tem outra forma, né? Ok? Então, vamos multiplicar esses três, que não é uma conta simples, né? Multiplicar todos esses três não é tão simples, tá? Demora, dá um tempinho, né? Ok, deixa eu multiplicar então. Eu vou calcular. Aí está. Vou apagar aqui. Então, tudo isso é igual a isto. Aí está. Aí. A matriz T de beta para beta, usando essa formulinha aqui, essa identidade, eu usei aqui, escrevi, deu isso. Tá bom? Tinha outra maneira de calcular? Tinha, tá? Uhum. Mas a intenção desse exemplo era mostrar que dá para usar essa identidade, tá? Isso vai ser útil também, tá? Ok? Muito útil depois, tá? Bom, então, você está vendo o seguinte, tá? Essas três matrizes aqui, multiplicadas, deram essa matriz, tá bom? A gente diz que, olha, presta atenção, que essa matriz agora,
vai ser semelhante com esta. Semelhante. Não é a palavra equivalente, tá? Semelhante. Agora é semelhante, tá? Ok? A gente vai chamar isso matriz semelhante. Por que vamos dizer que essa matriz é semelhante com essa? Por quê? Vamos dar uma definição daqui a pouquinho, tá? Ok? Ok. Veja, então eu escrevi T de beta beta, achei T de beta beta em função, usando essa formulinha, tá? E eu podia ter calculado de outra maneira, claro, calculando T nas bases beta para beta, tá? E com certeza ia chegar a isso aqui, tá? Ok. E agora, então, vamos passar a outro assunto. O seguinte, ó, vamos aumentar o tamanho aqui. Aqui. Veja só, duas matrizes, tá? Vamos falar de duas matrizes, A e B, são semelhantes. Ok? Vamos aumentar o tamanho um pouco mais. São semelhantes. Se existe uma matriz inversível P, tá? O que acontece é o seguinte, que essa matriz B se escreva dessa maneira. Tá bom? E aqui tem uma observação que é muito importante, tá? Conforme o que nós estamos falando. Com essa definição, o operador linear T de V em V, e alfa e beta bases de V, então T alfa alfa sempre será semelhante com T de beta beta, tá? Porque a gente descobriu uma formulinha, né? A gente fez se isso aqui fosse A, se isso fosse A, se isso aqui fosse o B que está aqui, P é a matriz de mudança de base da base beta para alfa, e aqui é a inversa, correto? Então, na verdade, essa matriz sempre vai ser semelhante com essa, tá? Ela satisfaz essa propriedade, tá? E outra coisa agora legal, tá? Que a gente vai ver agora. Então, duas matrizes, estamos falando de matrizes, tá? Nem estamos falando de aplicações lineares, nada, tá? Duas matrizes são semelhantes se acontecer isso. Isso vai ter uma consequência, tá? Nossa matéria vai quase acabar já, daqui a pouco. Né? Mas tudo que nós estamos fazendo ainda tem continuação, tem mais para saber, tem mais para explorar. E então tem mais matéria, tá? Mas só que a gente vai acabar com o capítulo seguinte, tá? Que é o capítulo chamado de diagonalização de matriz. Ok? Aqui tem um link também, como já falei várias vezes. Ok? Talvez funcione ainda. Se não, eu vou trocar e passar pelo YouTube. Bom, o seguinte, tá? Uma matriz, dada uma matriz quadrada A de ordem n por n, ela é diagonalizável, tá? Diagonalizável. Qual vai ser a definição de diagonalizável para nós? Se existe uma matriz inversível P e uma matriz diagonal D, tá o quê? Olha só. D igual a P menos 1 vezes A vezes P. Quer dizer, afinal, fazendo essas operações, o resultado, essa matriz D, não somente não é uma matriz qualquer, é uma matriz diagonal. E vocês lembram aqui que uma matriz diagonal é uma matriz onde os elementos que não estão na diagonal principal são zeros, tá bom? Então, isso que significa ser diagonalizável, tá? Nesse caso, por exemplo, aqui eu tenho essa matriz A, seria nossa matriz A, ela foi semelhante a essa. Claro que essa aqui não é uma matriz diagonal, veja, essa não é diagonal. Tá? Por enquanto, ela não conseguimos com que essa possa ser vista como uma matriz diagonalizável. Se o resultado aqui fosse uma matriz diagonal, ótimo, estaria feito, tá? Estaria feito. Tá? Mas nesse caso, nesse exemplo, eu não consegui que essa matriz seja uma matriz diagonalizável. O que é uma matriz diagonalizável? Se essa vezes alguma matriz e vezes a inversa dessa outra matriz, me dá como resultado uma matriz diagonal. Ok? Mas será que é possível? Né? Será que é possível? Olha, dá uma matriz qualquer. Então, você achar uma matriz P apropriada, né? Tal que multiplicada por P menos 1 vai me dar a matriz diagonal. Será que isso é possível? Muito interessante essa pergunta. Bom, isso nós vamos resolver agora, tá? Ok? Esse é o assunto dessa matéria, tá? Nós vamos ver daqui a pouco como que a gente faz isso.
Como é que a gente resolve isso? Como encontrar matrizes que sejam diagonalizáveis, ou isso, matrizes diagonalizáveis, tá? Tá? E para isso vamos estudar esse aqui, esse assunto aqui, chama-se autovalores e autovetores, tá? Ok? E você vai pensar, mas o que tem a ver isso? Por que com isso eu vou conseguir? Você vai ver daqui a pouco. Ok? Deixa eu salvar aqui. Antes, sessão da turma 2 mesmo. Hoje, 30 de novembro, já quase finalizando o mês, né? Bom, espero que essa parte aqui de encontrar matriz associada a uma transformação não seja dificuldade para você, tá? Não é tão difícil, tá? Você treina, treina e você aprende, né? Claro. Ok. Vamos passar para outro assunto agora. Foi aqui. Ok. Pronto. Ok, vamos fazer o seguinte. Bom, então, a pergunta natural vai ser assim, né? Quando uma matriz qualquer pode ser diagonalizável, será que sempre é diagonalizável, né? Essa é a pergunta. Quando? Como? Bom, aqui tem uma ideia. Com isso aqui eu tenho uma ideia, tá? Seria, na verdade, olha, se você tem uma matriz, qualquer matriz que você pense, quadrada, né? Ela pode ser vista como a matriz de uma transformação linear. Qualquer matriz que você pense, você pode pegar a transformação linear induzida, que não é difícil, né? Não é difícil de achar, né? Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, essa matriz, se você tiver essa matriz, você sabe imediatamente, cadê? Aqui está a nossa matriz, como está na base canônica, você sabe imediatamente qual é a transformação linear. E se você tem a transformação linear, você sabe imediatamente qual é a matriz. Então, podemos pensar assim. Se eu tenho uma matriz, digamos que tenho uma matriz, eu posso já pensar na transformação linear. Ok? Ok. Então, se eu tenho uma matriz qualquer, então eu teria que pensar quem seria beta, uma base apropriada para que isso seja uma matriz diagonal. Quando isso pode acontecer, né? Bom, e nós vamos ver isso no final da matéria. A gente acaba com isso. Mas para isso eu preciso de alguns ajustes, tá? Eu preciso de alguns ajustes, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso de algumas coisas, umas ferramentas, tá? Ok. Vamos trabalhar agora, né? A ideia vai ser encontrar matrizes que sejam diagonalizáveis. Como? Usando aquela formulinha aqui, essa formulinha aqui, né? Desculpa, essa formulinha. Essa vai ser a ideia. Então, para chegar lá, nós vamos precisar de algumas ideias antes, tá? Algumas ferramentas, tá? Que daqui a pouco a gente vai utilizar. Outra coisa, lembrando que esses aqui são matrizes, tá? Essas são matrizes, tá? Ok? Esse aqui é matriz, digamos, A, matriz B. Então, vamos encontrar, usando matrizes, vamos resolver algumas coisas legais, tá? Então, vamos lá. Então, aparentemente, vamos desviar do assunto, tá? Mas depois vamos voltar. Se há uma matriz de ordem n por n, existem vetores V, e digamos existem vetores V que estão em R, que não sejam o vetor nulo, e lambda que pertence aos reais, está o quê? A vezes V igual lambda vezes V. Opa! Aqui é uma matriz, V, A vezes V, igual a lambda vezes V. Isto é a mesma coisa que dizer uma transformação linear aplicada em V seja igual a lambda vezes V. Tá? Quer dizer, você pega um vetor e você transforma no múltiplo dele. Se isso acontece, esse lambda que está aqui se chama autovalor. E se isso acontece, V é chamado autovetor de A associado a lambda. Ok, pode ficar muito abstrato, mas eu vou fazer um exemplo aqui, tá? E eu vou fazer com esse aqui mesmo, tá? Ó, com outro parecido, né? Claro. Ok. Seja, vamos colocar assim, T
Tá, vamos fazer assim, xy igual. Esse exemplo mais trivial que existe. Vou escrever assim, 2x, vírgula, y. Essa é uma transformação linear, certo? Ok? É uma transformação linear. Encontre os autovalores e autovetores de T. Ok. Desculpa, Tá. Eu estou pulando uma etapa aqui. Tá? Esse aqui é uma transformação linear, tá? Isso eu vou falar depois, tá? Mas ok. Vou pegar uma matriz, na verdade, eu vou pegar a matriz dessa transformação linear, tá? Deixa eu pegar a matriz dele. Vai ser, nesse caso, se ele está na base canônica, vai ser simplesmente assim. Desculpa, vai ser 2, 0, 0, 1. Aí está. Estamos falando de autovalores e autovetores de primeiro, estamos começando de matrizes. Autovalores e autovetores de matriz, tá? Ok? Ok. Então, vamos colocar solução. Solução. Note que, ok, note que, desculpa aí. Como encontro um vetor, tá? Um vetor que multiplicar por isso vai me dar um múltiplo dele, só isso, tá? Isso que eu quero. Vamos lá. Eu vou colocar, você vai ver daqui a pouco, vou colocar um vetor aqui, escrito em forma de coluna. Vamos colocar um vetor aqui. Vou colocar o vetor 1, 0. Quanto dá isso? Alguém pode falar? Quanto dá isso? Se você pensa um pouquinho, isso é muito óbvio. Então, 2 vezes 1 mais 0 vezes 0, isso vai dar isso aqui. 2, 0. Nota isso. Tá, ok. O que aconteceu aqui, então? Esse vetor aqui, né, se você pegou a matriz A, vezes esse vetor aqui, deu 2, 0. Okay, vou escrever em símbolos para que você veja. Ok? Deixa eu escrever em símbolos. Isso. Temos assim. A outra coisa. Esse vetor aqui eu posso escrever como 2 vezes. Agora, por que isso, professor? Calma, vamos ver isso. Agora sim. Então, pega a matriz A, aqui está a matriz A, e pega um vetor V, esse eu vou chamar, né? V igual a esse vetor aqui. Estou escrevendo o vetor como coluna, tá? Então, seria assim, 1, 0. Aqui está a matriz A, multiplicado pelo vetor V, por esse vetor, está dando 2, 0, que está dando, afinal, temos que A vezes a matriz A, vezes o vetor V, esse vetor V, deu como resultado 2 vezes o vetor 1, 0, o vetor V. Todo mundo percebeu isso? Deixa eu ver, vamos repetir, tá? Tem uma matriz A,
Ok? Aqui pergunta, encontre os autovalores e autovetores de A. Ok. Isso não é tão trivial. Não é trivial. Ok? Então, como um exemplo, o primeiro exemplo, veja, aqui está 2001, a nossa matriz. Aqui está o meu vetor candidato. De onde eu tirei isso? Bom, é que eu sei já um pouco a resposta, por isso que eu estou colocando, tá? Mas esse não vai ser o método para calcular. Ok? Então, note que, então, peguei esse vetor, deu isso. Então, como conclusão, tem o seguinte, tá? Essa matriz vezes esse vetor, aqui está, essa matriz vezes esse vetor, me deu 2 vezes V. Deu 2 vezes V. O que aconteceu, então? A matriz pegou o vetor V e esticou o vetor no dobro, 2 vezes V. Mas, de qualquer forma, V, o vetor 1, 0, certo? Ele esticou e virou 2 vezes V. Seria 2 vezes, ou seja, seria 2, 0, 2,0, tá? Quer dizer, ele pegou o vetor, né? Ou se não escrito de outra maneira, seria assim, né? A gente pegou a matriz, o vetor 1, 0, a gente escreveu assim, né? E ele virou 2 vezes 1, 0. Ok, veja que aqui, estou pegando uma matriz, tá? É como se tivesse também uma transformação linear, tá? Mas isso aqui não é número, tá? Essa é uma matriz, tá? A aplicado em 1, 0, que seria assim como está escrito, deu 2 vezes o vetor 1, 0, tá? Tá, professor, o que eu ganho com isso? Bom, o seguinte, tá? Veja, quando você tem uma matriz que tem essa propriedade, você achou um vetor V, tá o quê? Essa multiplicação deu 2 vezes o mesmo vetor. Então, esse vetor se chama autovetor. E esse número se chama autovalor. Autovalor, esse se chama autovetor. Autovetor de A, associado ao autovalor lambda, autovalor 2, tá? Então, logo, temos um autovetor. Temos melhor assim, que V, esse aqui, é um autovetor. É um autovetor de A associado ao autovalor. Vamos colocar essa letrinha muito especial. A gente sempre coloca essa, por tradição, essa vetorzinha. Lambda igual a 2. Ok? Mas agora surgem várias perguntas, muitas perguntas. Professor, você chutou esse vetor V aí, como você calculou? Como eu posso fazer? Como posso calcular? Bom, e outra coisa. Será que tem mais autovetores? Será que tem mais autovalores? Pode ter mais autovalores, professor? Pode ou não pode? São as perguntas que surgem necessariamente. Dada uma matriz quadrada, será que ela sempre tem autovalores? Sempre tem autovetores? Quantos autovetores pode ter? Até quantos autovalores pode ter? Quantos? Né? Essa é uma pergunta. Bom, aqui vamos responder algumas outras coisas aqui, tá? Vou colocar uma observação aqui. Tentando responder isso, tá? Note que veja, esse é um autovetor, correto? Mas eu posso, o vetor, olha, o vetor que saiu aqui, 2, 0, também é um autovetor. Quer dizer, vou colocar assim, 2,0 também é um autovetor. Vou provar isso, tá? Também é um autovetor de A. Por que, professor, que é um autovetor? Como assim? Explica aí. De fato. A gente calcula, confere, pronto. De fato.
quê? Então, vamos fazer a conta, tá? Eu vou calcular, fazer esse tipo de conta aqui. Parecida com essa, né? Uhum. Deixa eu centralizar aqui bonitinho. Mas no vetor 2, 0. 2, 0. Vou calcular, tá? Tá, mas isso significa matriz. Então, vou colocar matriz. Ok? Aí está. Vezes o vetor 2, 0. O vetor 2, 0. Então, vou colocar aqui, nesse caso, o vetor como coluna. Uhum. Então, 2, 0. Vamos ver o que dá. Quanto dá isso? Quanto vai dar como resultado? Qual vai ser o resultado de tudo isso? Qual vai ser o resultado de tudo isso? Só multiplicar, né? Então, isso vai dar um vetor coluna também. Alguém já tem a resposta? Quanto dá aqui? Quanto vai dar? 4 e 0. 4 e 0. É verdade, 4 e 0. Bem, professor, não vi nada aí. O que você está fazendo? Calma, agora você vai ver alguma coisa legal. Esse aqui, veja, A vezes 2, 0, está dando o vetor 4, 0, né? Está dando o vetor 4, 0. Está dando isso aqui. 4,0. E aí? Não deu esse mesmo número, mas deu um múltiplo de 2, 0. Na verdade, ele deu duas vezes 2, 0. E aí você se convence que, olha, A aplicado em 2, 0 está dando duas vezes 2, 0. Portanto, o 2, 0 é um autovetor. Também é um autovetor de A. E ele está associado ao qual autovalor? A qual autovalor ele está associado? A qual autovalor está associado? Qual é o autovalor que está associado com esse vetor? É esse número que aparece aqui. Tá? A vezes o vetor que você está pegando deu esse número, um número, vezes 2, 0. Deu o mesmo autovalor, tá? Deu o mesmo autovalor, tá? Que é anterior, tá? Associado ao mesmo autovalor lambda igual 2. Quer dizer, os autovatores, nesse caso, isso, ele tem um autovalor associado a vários autovetores. É verdade. Ok? Sim, Ricardo, é isso mesmo, tá? Então, o lambda 2 está servindo para o vetor 1, 0 e para o vetor 2, 0. Mas se você pensa ainda, veja só. Deixa eu tirar esse aqui. Ok, deixa eu tirar esse aqui. Cadê? Aliás, nós temos o seguinte. Se você troca 3, 0 aqui, também é autovetor. Eu acho que você vai concluir facilmente comigo. Note que 3, 0, o vetor 3, 0, também é o autovetor de A. Por quê? Bom, vamos fazer a conta. Então, vou fazer isso aqui parecido. Só que trocando, né? Deixa eu ver. Aí, isso. Então, 3, 0. Aqui colocou 3, 0. Isso. Aqui embaixo, igual. Qual vai ser a resposta? Qual vai ser a resposta? Quanto dá isso? Quanto vai dar? Qual é o resultado? Aqui vai dar uma matriz também, de ordem 2 por 1. Que número vai entrar aqui? 6 e 0. Elisa diz, a Mariana também diz 6 e 0. Ana Lima também diz 6 e 0. E, aliás, acho que a Maria também opina a mesma coisa. É só fazer a conta. 3 vezes 2
6 mais 0, 0, então dá 6 aqui. É isso mesmo. E aqui vai dar quanto? 0, né? Isso. Isso aí, Maria Diniz, né? E todos que responderam também. E agora, professor, esse aqui deu 6,0. Mas aí você percebe que isso aqui é a mesma coisa que 6,0, né? 6,0, ok? E aí você percebe que, olha, que esse aqui é o dobro desse carinha. Então, esse aqui é 2 vezes 3,0. Ah, tá. Agora você acha que está sacando já o negócio. Ok. Então, 3,0 também é um autovetor de A. Uhum. Associado a qual vetor? Uhum. Associado a qual autovetor? Então, logo, ó, o 3,0 também é um autovetor de A. Concorda? 3,0, veja. A de 3,0 deu 2 vezes 3,0. Sim? E qual é o autovalor associado para ele? Qual é o autovalor dele? Autovalor. Isso, Thales, Elisa. É associado também ao mesmo autovalor lambda igual a 2. Uau, um só autovalor? Só tem um autovalor? Só tem um autovalor? Lambda igual a 2? Será isso? Bom, algumas observações aqui, tá? Veja o que estou fazendo. Vou diminuir um pouquinho nessa tela aqui. O autovalor 1, 0, autovetor 1, 0, é de fato associado ao autovalor lambda igual a 2. O 2, 0 também. O 3, 0 também. E você deve estar pensando, professor, se eu faço 4, 0, será que também funciona? Com 4, 0 funciona? Funciona. E qual seria o autovalor? Também seria 2. É só fazer a conta. Aí fica uma coisa muito interessante. Bom, se você pensa um pouquinho, todos os múltiplos do vetor V, todos os múltiplos, claro, múltiplos não nulos, tá? Para ser autovetor, escuta, para ser autovetor não pode ser o vetor nulo. Ok? Então, agora, todos os múltiplos de 1, 0 também são autovetores de A. Dado um autovetor, todos os múltiplos desse vetor são autovetores. Repito, dado um autovetor, todos os múltiplos dele são autovetores desse, do mesmo autovalor ainda, tá? Se você coloca aqui 5, 0, funciona. Se você colocar menos 1, 0, funciona também. E sempre vai ser o mesmo autovalor. O autovalor não vai mudar, tá? O autovalor não vai mudar. Que curioso. Muito interessante. Ok? Então, aqui temos isso. É muito curioso, mas é assim que funciona. Muito interessante, tá? Isso a gente pode provar, tá? Se você pega um múltiplo dele, desse vetor também, vai ser autovetor. Quer dizer, tem infinitos autovetores. Dado um autovalor, você tem infinitos autovetores. Ok? Tem infinitos. E outra coisa interessante. Esse conjunto, esse vetorzinho aqui é um vetor. Todos os múltiplos dele são autovetores. É comum nos textos fazer o seguinte, tá? E eu acho que também escrevi no texto, mas eu vou escrever aqui de novo como uma observação, caso não esteja. Ok. O conjunto, a gente escreve muitas vezes assim, tá? E outros autores escrevem também assim. O conjunto, vou escrever E lambda, nesse caso E2, tá? Esse 2 vai vir, vou agigantar aqui tudo, por favor, aqui. Okay. O conjunto E2, formado por todos os autovetores, tá? Todos os V's que estão no domínio da função, né? Nesse caso, R2, tá? Isso. Em R2, tais que A, perdão, A vezes V
é igual a lambda igual a 2, né? 2 vezes V. Todos os vetores que satisfazem isso é um subespaço vetorial. É um forma um subespaço vetorial chamado espaço a gente chama autoespaço às vezes, tá? Espaço associado ao autovalor lambda igual a 2. Tá bom? Ou autoespaço, tá chamado espaço ou autoespaço, tá? Aí depende do autor, tá? Bom, se você pensa, nesse caso, aconteceu isso, tá? Ele está pegando, veja, aqui estão todos os autovetores associados, tá? Ao autovalor lambda igual a 2. Na verdade, se você pegar um V, achou um autovetor, todos os múltiplos desse vetor estão dentro são autovetores. Então, você está pegando, neste caso, para nosso caso específico, é uma reta. É uma reta, pega o vetor 1, 0, pega todos os múltiplos de 1, 0. E, na verdade, essa reta, né, esse conjunto aqui, é a reta de todos os múltiplos de 1, 0. E todos os múltiplos de 1, 0, na verdade, tá? Aqui, deixa eu colocar aqui. Aliás, aqui, eu vou escrever aqui, esse conjuntinho aqui, nesse caso específico, eu vou fazer algumas contas depois, tá? Esse cara específico são todos os múltiplos de V igual a 1, 0, tá? Quer dizer, na verdade, ele é gerado por esse vetor aqui, 1, 0. 1, 0. Nesse caso, tá? É um subespaço. Aliás, a gente pode fazer essa conta. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? Vamos aprofundar mais isso. Então, pensando, dada uma matriz, você pode ter infinitos autovetores, tá? E a pergunta é, sempre tem, professor, autovetores? Sempre tem infinitos? Ou sempre tem autovetores? A resposta vai ser sim, sempre tem autovetores. Ok? E sempre tem autovalores? Sempre. Mas só que tem um pequeno detalhe. Esse sempre vamos ter que falar com calma, com muita calma. Ok? Daqui a pouco vamos falar isso. Por quê? E que esses autovalores que você está encontrando aqui, por exemplo, foi um autovalor. O autovalor lambda igual a 2. Um número real. Mas vai ser interessante, porque daqui a pouco, a gente, sem querer, vamos encontrar, vamos dar de cara com os números, adivinha, complexos. Os números complexos vão vir aqui. Até agora, desde o início da matéria, a gente nem queria falar dos números complexos, mas aqui eles vão querer entrar. Mas a gente vai fugir deles por causa da nossa matéria. A gente não vai falar deles, a gente vai ignorá-los. Mas você vai ver daqui a pouco. Eles aparecem de forma tão natural. Ok. Agora, ok. Então, autovalores, aqui encontramos um único autovalor, perdão. Aqui encontramos um autovalor, um único autovalor, mas não encontramos, encontramos vários autovetores. Agora, vamos fazer o seguinte. Ok, nosso problema era esse. Ok, agora vamos fazer o seguinte. Continuando, tá? Note que é o seguinte. A matriz A multiplicada. Agora, vamos fazer o seguinte, olha. Vou colocar 0, 1. Vou calcular isso, tá? Quanto que dá isso? Ó. Quanto dá isso? Quanto vai dar A vezes 0, 1? A nossa matriz é 2 por 2.
Tá? Aqui era 2, pelo que eu recordo. Isso aqui é 0. Aqui é 0. Aqui 1. Isso. Igual. Tem que multiplicar pelo vetor 0, 1. Só uma coluna. Então, 0, 1. 1. Quanto vai dar isto? Qual vai ser a resposta? Qual vai ser o vetor como resultado? Qual vai ser a resposta? 0, 1. Correto, correto, correto. Ah, é? 0, 1? Deixa eu ver se é 0, 1. 2 vezes 0 dá 0, correto. 0 vezes... aqui 0 mais 0. Isso, 0, 1. Tá certo, tá certo. Isso mesmo. Tá bom? Bom, e afinal, isso aqui se escreve assim, como 0, 1. Tá, daí. Sim? Então, o 0, 1 é um autovetor? Sim ou não? O que vocês acham? Esse vetor, olha, aqui A em 0, 1 deu 0, 1. Pergunto, 0, 1 é um autovetor? 0 e 1 é um autovetor? Sim ou não? O que você acha? É ou não é? É ou não é autovetor? Esse carinha aqui. É um autovetor, tá? Isso, associado ao autovalor lambda igual a 1, tá? Autovalor 1. É um autovetor associado ao autovalor. Eu vou colocar lambda porque depois... Nesse caso, não o mesmo lambda aqui, né? Eu vou colocar lambda... vou colocar lambda... Outro lambda, ok? É outro lambda. Vamos usar lambda... Vou usar lambda 2, tá? Igual 1, ok? Aqui tem um autovalor, aqui tem outro autovalor. Legal. Você descobre aqui uma coisa interessante. Eu encontrei um autovalor, lambda igual a 2, e aqui encontrei um autovalor, lambda 2 igual a 1. Encontrei pelo menos 2 autovalores. 2 autovalores, tá? 2 autovalores. E outra coisa, para esse autovalor, tenho infinitos autovetores. Aliás, todos os autovetores associados a lambda igual a 2 são múltiplos de 1, 0. Agora, aqui, para o autovalor lambda 2 igual a 1, eu encontrei um autovetor. Mas, é claro, se você pensa, faz uma... Aliás, de novo, tá? Todos os múltiplos de 0, 1 também são autovetores, tá? Vamos ver. Vamos ver isso. Vou colocar, não 0, 1, vou colocar 0, 2, 0, 5, tá? Ok? Vai ser parecido com isso. E você já percebe rapidamente que vai dar aí 0,5, faça a conta. Quanto dá isso? Vai dar 0,5 também. Olha, 2 vezes 0, mais 0 vezes 5, então dá 0. 0 vezes 0, mais 1 vezes 5, dá 0,5. E isso dá 0,5. Aham. Então, veja, note que a mesma coisa acontece aqui. 0,5 é autovetor, tá? Assim, esse vetorzinho aqui é um autovetor, tá? É autovetor de A associado ao mesmo ainda, tá? Mesmo autovalor, esse mesmo aqui.
E assim, se você continuar pensando, todos os múltiplos de 0,5 vão ser autovalores do mesmo, perdão, autovetores do mesmo autovalor. Autovetores do mesmo autovalor, lambda 2 igual a 1. Tá? Certo? Então, pelo menos temos dois autovalores, certo? O anterior foi 2 e esse aqui foi 1. E agora, se você pensa, tá. Posso escrever aqui o espaço, autoespaço associado a este autovalor. Perdão. Aqui. A esse autovalor. Quem é esse autoespaço? Vou destacar aqui também. Esse conjuntinho aqui, eu vou destacá-lo. É parecido. Esse autoespaço associado ao autovalor 2. Eu tenho algo parecido. Vou tirar aqui uma cópia. Desculpem. Eu posso fazer quase a mesma coisa. Só que com o autovalor 1. Aqui seria 1, tá? 1 vezes V, tá? Tá? Esse aqui, o autoespaço, nesse caso, associado ao autovalor lambda 2 igual a 1. São todos os autovetores, tá? Ok, se você vê pela cara, são todos os vetores, autovetores, tá? Aqui, claro que não aqui tem um vetor, está incluído o vetor nulo, tá? Mas o vetor nulo, escutem, tá? O vetor nulo não é autovetor, tá? Mas essa anotação aqui é para dizer que é o espaço gerado pelo autovalor lambda igual a 1, tá? Aqui estão todos os autovetores e também está o 0, 0, tá? O 0, 0 não é autovetor, mas incluindo esse vetor, eu tenho um espaço, que é o espaço, o espaço associado, autoespaço associado ao autovalor lambda igual a 1, tá? Então, se você pensa, qual é a cara desse aqui? Se você pensa qual é a cara desse conjunto aqui, são todos os múltiplos desse vetor, do vetor 0, 1, do vetor 0, 5, né? Todos os múltiplos do vetor 0, 1, então, afinal de contas, isso se escreve assim. E se você pensa mais ainda, pense no vetor 0, 1. É um vetorzinho que sobe pelo eixo Y. Todos os múltiplos de 0, 1, tá? Afinal de contas, vão ser, essa vai ser a reta Y, tá? É a reta Y, tá? O eixo X, o eixo Y, tá? Melhor assim, né? Isso vai ser o eixo Y, tá? Nesse caso, tá? O eixo Y. Nesse caso, é o eixo Y. E a outra que a gente tinha, esse aqui gerado pelo vetor 0, 1, e esse aqui é o eixo Y, eixo X, tá? Esse aqui é o eixo X, tá? Então, se você vê, esses autoespaços são duas retas. Uma é o eixo X e o outro o eixo Y. Sempre vai ser assim? Não. Depende dos autovetores. Depende dos autovetores, tá? Nesse caso, os autovetores foram os 1, 0 e o 0, 1. Foram que coisa? Foram o vetor 1, 0 e o autovetor 0, 1. Tá bom? Foram esses dois autovetores. Nesse caso, eles também, por coincidência, foram a base canônica. Tá? Ok. Então, você já viu uns exemplos de como calcular autovalores e autovetores, tá? A pergunta vai ser, né? São todos eles? Tem mais algum autovetor? Autovetores a gente viu que são infinitos. Pelo menos encontramos montes, tá? Agora a pergunta vai ser, existem mais autovalores
Será que existem mais autovalores? Eu tenho dois, pelo menos. O autovalor 2, que encontramos, e o autovalor 1. Será que existem mais autovalores? O que vocês acham? Sim ou não? Por quê? A resposta é não. Não existem mais autovalores. E você deve estar perguntando, mas por quê? E como que o professor sabe que não tem mais autovalores? Né? Como que você sabe que não tem mais autovalores? Bom, eu tenho 20 minutos, agora menos, né? Tenho 16 minutos. Eu vou tentar explicar como encontrar autovalores e autovetores, tá? E espero que o tempo seja bom comigo. Ah, aqui está. Esse conjunto se chama subespaço associado ao autovalor lambda ou autoespaço, tá? Aqui está essa anotação. Aqui há o teoreminha que eu tinha falado. Todos os múltiplos não nulos de um autovetor V associados a um autovalor são também autovetores associados ao mesmo autovalor. Ok? Agora a pergunta gigantesca, né? Como calcular autovetores, autovalores? Tá, ok. Aqui vem a dica. Ok, aqui está tudo explicado, mas eu vou explicar mais uma vez aqui. Ok? Aqui está bem resumido. Tá, ok. Então, a pergunta natural agora, né? E eu vou tentar reexplicar o que está escrito ali, na apostila também. Ok? Como encontrar os autovalores de forma geral? Quer dizer, né? De uma matriz. Vamos colocar de forma geral, na verdade, sim, mas não precisa. Ok? Como que eu faço isso? Como? Quem pode me ajudar aqui, né? Bom, então vamos fazer uma pequena demonstração de como encontrar, tá? E nas aulas, as próximas aulas a gente vai fazer exemplos de como calcular autovalores e autovetores. E claro, que eu acho que vai ser a última aula teórica na aula que vem. Então preste atenção, tá? Então deixa eu fundamentar aqui essa parte teórica, tá? Ok. Tá? Não é difícil, tá? O teu raciocínio é muito interessante. Ok. Veja só. Então, como encontrar autovalores e autovetores, né? Isso. Então, se existirem, então queremos, na verdade, vou achar vetores, lembrem, não nulos, tá? Vetores não nulos, vetores não nulos. V não nulos, quer dizer, diferentes do elemento neutro, tá? Aqui vou escrever assim, tá? Vetores V não nulos, melhor, porque senão você vai pensar que é o zero, tá? Não, não nulos. E números lambda, vou colocar lambda, 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 lambda. Essa vai ser a explicação como encontrar autovalores e autovetores de forma geral, tá? Tais que lambda pode ser zero, tá? Esse aqui que não pode ser vetor nulo, tá? Tais que, agora sim, vem a explicação e você vai me ajudar aqui. Tais que A vezes V seja igual a quem? Lambda vezes V, né? Isso que nós temos que achar, tá? Ok? Ou partir da definição mesmo. Isso que eu preciso. Presta atenção de novo, por favor. Deixa de fazer qualquer outra coisa. A nossa aula vai acabar daqui a pouco também. Mas, olha, não presta atenção nisso. Presta atenção, tá? Ok. Eu tenho isso, ok? Então, deixa eu fazer uma setinha, então, deixa aqui, então vai estar aí. Então você tem o seguinte. Você tem isto,
Então, vou passar esse carinha por outro lado. Tá? Copiei, cola, Ctrl C, Ctrl V. Ok, vou passar esse aqui, eu vou colocar menos. Isso vai ser igual a o vetor nulo. Alguém discorda comigo? Todo mundo concorda? Daqui eu posso passar para cá? O que vocês acham? Tá tudo bem? Sim? Concorda? Ok. Veja, presta atenção. Vamos lá, continuando. Isso aí, concordo, ok. Agora veja o que eu vou fazer. Note que esse aqui é um número, isso é um vetor, tá? Agora eu vou fazer copia e cola. Copia e cola. Vou colocar a matriz de identidade. Por que uma identidade? Porque de propósito, porque eu quero fatorar, entre aspas, o vetor V. Então, eu não posso colocar, tem que fazer desse jeito, tá? Tá? E coloquei I. Por que, professor? Bom, você percebe que V é igual a mesma coisa que I vezes V, concorda? É a matriz de identidade, tá? É a matriz de identidade. Tá? Qualquer matriz de identidade vezes o vetor V, vai dar o vetor V, a matriz coluninha, certo? Então, até aqui, alguém tem problema com isso? Tá tudo bem? Acho que sim, né? Tá bom. Continuando, agora, vou fatorar. Aqui, eu vou deixar isso aqui, vou tirar aqui. Ok. Aqui nada mais, não fiz nada. Aqui um igualzinho. Aqui vou fatorar isso aqui. O V. Vou fatorar o V. Como assim, professor? Fatorar o V. Aqui. Aham. Alguém discorda do que estou fazendo aí? Opa, ficou feio, né? Tá tudo bem aí? Ah, escreva de novo. A, Ctrl C, Ctrl V. Isso. Então, vou fazer assim. Vou fatorar o V. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tirando o V. Isso. Isso, ok. Agora sim ficou bom. Alguém discorda? Todo mundo de acordo comigo aqui? Eu deixei em evidência, tá? Deixando, né? Em evidência. Opa. V, né? Tá bom? Ok. Agora já estou numa outra situação. A partir daqui, é interessante também que isso aqui, veja, isso aqui é uma matriz. É uma matriz. Ah, porque coloquei o I de propósito, para facilitar as minhas contas, tá? É que se eu tentava fatorar, o Thales pergunta por que coloquei esta I aqui. É que se eu tentava fatorar entre aspas, lembra desse truque aqui, olha, V, deixa eu ver, V, caiu. V. Eu não podia ter feito o seguinte, tá? Opa. Eu não podia ter feito A, V, não, A menos lambda. Daqui, olha, se você tentava fatorar e colocava isto como isso, estava errado. Por que, professor? Porque, olha, aqui tem um número, e aqui tem uma matriz. Você não pode pegar uma matriz e diminuir um número, tá? Então, isso aqui ia me levar, já é uma notação errada. Por isso que eu coloquei uma matriz I aqui de propósito. Aqui está. E aí, tudo ficou tranquilo. Tá bom, Thales? Isso aqui tá errado, tá? Ok? Eu acho que você, não somente você tem essa pergunta, tem vários que tiveram essa pergunta, tá? Então, por isso que eu fiz isso, tá? Ok? Ok, deixa eu colocar aqui. Já era. Queria colocar esse lá. Tá ficando um dois. Ok? Aqui deixamos em evidência V, né? Achei que não precisa explicar essa parte, tá?
Deixa assim mesmo. Ok? Agora, note o seguinte. Aqui, pensa um pouquinho. Esse é um vetor, o vetor nulo, tá? Esse é o vetor nulo. Opa, o teclado tá doido. Esse é o vetor nulo. E isso aqui é um vetor qualquer que eu pretendo encontrar, tá? Eu pretendo encontrar. Isso aqui agora é uma matriz, é uma matriz, é uma matriz, tá? Afinal de contas, seria uma matriz vezes um vetor e está dando o vetor nulo. Isso aqui, se você pensa, tudo isso aqui se parece a uma equação há muito tempo que a gente já viu. Eu vou colocar assim. Isso se parece a uma equação, deixa eu ver. Vamos ver aqui, a um sistema desse tipo. Será 2x mais y, não. Bom, deixa eu ver, vamos colocar uma matriz assim, melhor, matrizes, aqui. Esse é um exemplo, tá? Aqui eu vou colocar o vetor V, colocar um vetor V, uma coluna. Veja, V, eu não sei como que é V. Então, tipo x e aqui tipo y. Igual a quem? Aqui, vetor que? Nulo. Então, aqui seria o vetor, parecido com esse, vetor nulo. Seria aqui 0, 0. E aqui, isso é uma matriz. Não sei que matriz seja, tá? Sei lá, 2, 3, 1, 0. Veja, isso que você está vendo aqui é a mesma coisa. Isso é um exemplo do que está aqui. Então, no final de contas, isso é uma equação, Aqui tem uma matriz e um vetor de incógnitas. Você não sabe quantas são essas incógnitas. É um vetor V, tá? Então, vamos pensar assim. Então, como encontrar os autovalores e autovetores de uma matriz A? Vamos colocar a ordem dele, tá? A ordem, tá? De ordem N. De ordem N. Digamos N. Tá? Agora sim. Então, a matriz tem ordem N por N. Então, V teria que ser um vetor de ordem N também, tá? Tá? Então, nesse caso, é um vetorzinho V de N componentes, tá? Então, aqui seria esse exemplo aqui. A matriz A é de ordem 2 por 2. Aqui o vetor V tem ordem, tem duas componentes, tá? Mas isso aqui, professor, é o quê? Isso aqui é o quê? Lembrem isso aqui que é? Vou colocar aqui. Vocês vão lembrar isso aqui. Se você calcula. Veja, isso aqui nada mais é uma equação, um sistema de equações, tá? Isso aqui é uma forma compacta. A gente já fez isso algumas vezes. Isso aqui, afinal de contas, é a equação 2x mais 3y igual 0. E x mais y, perdão, esse aqui é 0, né? 0y igual 0. Veja, esse aqui é uma equação, e afinal isso me leva a um sistema de equações. E um sistema de homogêneo, tá? Porque aqui são zeros. É um sistema homogêneo, sistema homogêneo. E todo sistema homogêneo, vocês lembram? Todo sistema homogêneo tem solução. Todo sistema homogêneo tem solução. Quer dizer, isso aqui tem solução? Tem solução. Tem solução. Mas o problema é que esses vetores aqui, pelo menos tem a solução trivial, certo? Se aqui 0 e aqui 0, resolve o sistema. Mas só que tem um probleminha aqui. Eu quero vetores não nulos. Eu quero vetores não nulos. Quer dizer, eu não quero que x e y sejam zeros ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Esse sistema aqui, me leva a um sistema homogêneo, ok? Que eu já sei que tem solução. Como vocês lembram, há muito tempo a gente falava assim, um sistema tem solução única, uma solução, infinitas soluções ou nenhuma solução. Nesse caso, esse sistema tem solução, mas eu quero que não tenha somente uma única solução, eu quero infinitas soluções. Outra coisa, essa matriz de ordem 2 por 2, essa matriz é de ordem n por n, é uma matriz quadrada. Bom, para que ele tenha solução única, uma matriz quadrada, deve ser inversível. Para que essa matriz aqui, né, para que esse sistema, na verdade, para que esse sistema tenha solução, a matriz aqui tem que ser inversível. Aí teria solução única. Mas como eu não quero solução única,
Então, eu quero que essa matriz não seja inversível. Eu quero que essa parte aqui não seja inversível. Opa! Eu quero que essa parte aqui seja uma matriz que não seja inversível. Pergunto para todos vocês. Por favor, me responda. A gente acaba a nossa aula daqui a pouco. Quando uma matriz quadrada é não inversível, quando é não inversível? Quando uma matriz não é inversível, muito bem, eu fico feliz, porque alguém, vários, pelo menos dois, e eu acho que a maioria também concorda. Quando uma matriz, na verdade, quando é inversível? Quando tem determinante diferente de zero. E quando é não inversível? Óbvio, quando o determinante é zero. Tá? Então, isso que eu quero, tá? Como? Como queremos vetores não nulos, tá? Que queremos vetores V não nulos. Então, esse aqui tem que ter determinante quanto? Zero. Então, o determinante desse aí deve ser zero. Opa, e aí encontramos a maravilha do mundo. Deve ser zero. Ó. Ixi, zero. Bom, aqui, se você não percebeu, é interessante. Para que esse sistema tenha solução, na verdade, infinitas soluções, para encontrar os autovetores, eu preciso primeiro que isso seja zero. Ok? Logo, veja, isso me leva a uma coisa muito legal. Logo, para calcular os autovalores de A, precisamos resolver. O que precisamos resolver? Isto. Vou destacar. Não é não. Isso. Isso. Precisamos que isso seja zero. Se você pensa um pouquinho, isso aqui vai lhe dar uma equação em lambda. Uma equação em lambda, tá? E para calcular... Bom, uma vez que você encontra o valor de lambda, para calcular os autovetores, usamos que... Veja, uma vez que você resolve isso primeiro, calcula os valores de lambda, então, com isso você calcula isso aqui. Quer dizer, você calcula lambda primeiro, substitui aqui e pronto, você calcula isso. Resolve e vê, tá? Isso a gente vai fazer na aula que vem, ok? Já temos a nossa fórmula de onde saem os autovalores e autovetores, tá? E outra coisa, esse sisteminha aqui vai dar uma matriz. Se a matriz for A, for de 2 por 2, afinal, essa matriz vai me dar uma equação de um polinômio, na verdade. Aqui vai dar um polinômio, que nós vamos chamar de polinômio característico, tá? Um polinômio de grau 2, por exemplo, somente tem duas raízes. Quer dizer, no máximo eu vou ter dois autovalores. No máximo. Quer dizer, calcular autovalores agora é um problema de encontrar raízes de polinômios, tá? Usando essa formulinha aqui, essa e essa aqui, ok? Com essa formulinha calculamos autovalores, ok? E quando se trata de uma matriz de ordem 2 por 2, no máximo eu tenho 2 autovalores. Se tenho uma matriz de ordem 3 por 3, no máximo eu tenho 3 autovalores. Quer dizer, os autovalores não são infinitos, tá? Veja, quantos autovalores vou ter? Bom, agora vai depender, tá? Agora depende da matriz. Se você tem uma matriz de ordem 5 por 5, você pode ter, no máximo, 5 autovalores, tá?
E autovetores? Infinitos. Infinitos. Tá? Bom, aqui a gente fica até aqui. Na aula que vem a gente vai fazer exemplos concretos de como calcular autovalores e autovetores. Tá bom? Então, comigo é até aqui mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Ok? Se não, a gente se vê na aula que vem. Eu vou parar nossa gravação. Ok?